Hoje com a gente mais uma vez ginecologista, Dr. Gustavo Ventura. Bem-vindo. Obrigado. Novamente. Paramos no momento que eu convidei as meninas, enfim, para participar e mandarem perguntinhas pra gente, que a pauta é: o que você quer perguntar para um ginecologista? Nós separamos as principais perguntas hoje, né, doutor? Bom, existe um ranking, né? Todo ginecologista sabe o que a mulher mais tem dúvida quando chega no consultório. E um dos principais que eu listei foi anticoncepcional. Então, a gente está falando muito sobre o malefício da pílula, de você dar hormônio quando não há deficiência de hormônio. Então, hoje em dia, a gente voltou a defender algo que a gente tinha ficado lá atrás, que é o DIU de cobre. Né? Então, hoje, e aí, quando se fala de DIU, se fala muito sobre o DIU de cobre e sobre o Mirena, que é um DIU hormonal, mas que teoricamente tem uma ação mais local no útero, então tem pouco efeito sistêmico. Então elas sempre... Mas doutor, e esse DIU? É eficaz? Né? Ninguém fala... Quando você pega o ranking dos métodos contraceptivos melhores, o DIU está entre os melhores. Né? Tá. Então hoje você acha que assim, a dúvida número 1, a gente até classificou em algumas perguntas para entrarem aqui. Eu não sei se essa é a primeira, é a que estava a primeira para você, Glaucio, se não, mas a gente pode abrir com ela. Chegou lá, método contraceptivo anticoncepcional. Bom, isso deve ser algo muito pessoal, né? Então, o ginecologista vai avaliar a história de trombose, obesidade, atividade física, dieta, fluxo menstrual, mioma, enfim. Você tem alguma coisa e ele vai direcionar qual método. Mas, de forma mais abrangente, quanto menos hormônio, melhor. Então, a gente acaba restringindo ao DIU de cobre, ao preservativo, que tem uma aceitação baixa, e o DIU Mirena, que tem... Que é o medicado. Que é o medicado. Tá. Que aí ele vai ser indicado para um certo grupo de mulheres que vai ter efeitos benéficos como o DIU, porém sem algo desagradável como o DIU de cobre, que é o fluxo e as cólicas. Ah, né? Porque o DIU de cobre pode dar cólicazinha. Isso. Muita gente pergunta... Não sei se consigo... Esse é o de cobre? Esse é o de cobre. Tá. Então, o cobre, ele é liberado... Sabe qual é a principal dúvida? O DIU de cobre é abortivo? Gente, não, né? Não existe ninguém que seja mais defensor do DIU de cobre e contra o aborto do que eu. Então, o cobre, ele faz uma reação no endométrio, que é essa camada mais interna do útero, se você quiser pegar, e aí ele impede que ocorra a passagem do espermatozoide e o encontro com o óvulo, tá? Então, ele deixa esse ambiente inóspito, deixa sem muco, então não tem esse encontro, e com isso ele tem um efeito contraceptivo, Então, ele faz uma barreira. Ele faz uma barreira. Só que a mulher, ela mantém o ciclo dela normal. Então, ela vai menstruar, ela vai ovular, ela vai sofrer as alterações hormonais normais, melhora. Sabe o que eu percebo? Mulheres que às vezes estão com a libido baixa. Às vezes só você mudar o método para um método não hormonal, isso já melhora, né? Olha só. Você diz, doutor, eu amo meu marido, mas eu não tenho vontade de manter relação e tal. E aí você vai fazer uma dosagem de hormônios, você vê que os hormônios estão muito ruins. Porque a partir do momento que você coloca um hormônio que não é deficiente, você, o ovário para de produzir. E com isso vai interferir em todos Que é o caso da pílula anticoncepcional para quem... E a testosterona, né? Exatamente. Porque quando você dá a pílula, o seu ovário não vai produzir mais o estrogênio, a progesterona e a testosterona, que é o que dá massa muscular, o que dá libido, o que dá disposição, né? Então a gente tem que deixar esse ovário produzir algo que é natural dele. Então hoje, se perguntarem, e claro, aí é uma questão pessoal, porque as mulheres têm os ovários policísticos, tem as outras que têm endometriose, tem, não é? Exatamente. Para cada caso vai existir algo específico. Mas hoje, para aquelas mulheres que foram examinadas e que não tem algo a mais, o ideal, DIU de cobre ou o DIU medicada, que é o DIU de progesterona, né? DIU de progesterona. Tá aqui, são as duas opções. Vamos para a próxima perguntinha. Daqui a pouco tem pergunta do público aí, @VocêBonita TV. O que você quer perguntar pro nosso ginecologista? Olha lá. O que dizem as secreções? Toda mulher tem secreção, ou em determinado momento do ciclo, ou porque está tendo algum probleminha. O que a gente entende como secreção? Bom, então vamos entender que a vagina ela é um órgão que ela tem uma mucosa, e a mucosa produz secreção. Então, algumas pessoas falam, doutor, mas parece que eu estou sempre com corrimento. Gente, então é normal a vagina ela ter secreção para poder lubrificar, é um produto de degradação das células daquele meio. Agora, quando aquilo se torna abundante, está associado com mau cheiro, está associado com irritação, coceira, aí sim você pode ter um desequilíbrio dessa flora provocada por fungos e bactérias, e isso precisa ser tratado, né? Então, e além do que, a vagina ela é como um órgão do nosso corpo. Então, se você
tem uma dieta rica em carboidratos, açúcares, agora, a princípio, a lactose. Então, atende as suas mucosas a produzir mais secreção, né? O Dr. Roberto fala muito isso, da lactose sobre rinite, sobre processos alérgicos. A vagina é a mesma coisa. Então, quando a gente vai tratar alguma mulher que reclama de corrimento recorrente, a gente tem que também pensar nesses hábitos de vida. Calcinha, vestimenta, atividade física, dieta, parceiro, alergias, né? Tudo isso? E tudo isso. Lembrando também que, uma vez por ano, a mulher precisa fazer o Papa Nicolau, né? Então, aqui a gente tem um espéculo, né, que a gente coloca dentro da vagina, e a gente vai colher essa secreção lá dentro da vagina, para avaliar se nessa secreção existe alguma bactéria diferente que precisa ser tratada especificamente. Tá. E lembrar sempre de tratar o estilo de vida. Uma vez por ano. Agora, minha pergunta é a seguinte, tem perguntinha do público, assim, o que é normal na secreção, então? É uma calcinha, muitas vezes, até úmida, porém, sem cor e sem cheiro. Sem cheiro. Se ela tiver úmida com alguma coloração e já sentindo um odor, é algo a ser tratado. E normalmente é candidíase, né? É o mais comum. É a clássica. Então, vocês tratam atualmente candidíase diminuindo também açúcar desse paciente? Sim, precisa. Eu acho Olha que interessante, é doutor essencial. Gustavo. Se você não muda o estilo de vida, ela vai ficar recorrente. Então, é aquela mulher que vai chegar reclamando que nada, que já usou 10 cremes vaginais, tratou o parceiro, que nada vai melhorar. Porque o tratamento destrói aquele fungo naquela semana. Entendi. E aí o fator que estimula vai estar presente da mesma forma. Entendi. Então precisa Olha rever que isso aí. interessante, gente. A dieta também faz parte disso. Na tela, a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Elaine, obrigada. Quem tem ovários policísticos pode usar o DIU de cobre? Qual seria o melhor método contraceptivo? O ovário policístico é complicado, né, doutor? Eu conheço essa história. Essa dúvida também é muito frequente. E aí, vamos lá. Elaine, então vamos recordar. O ovário policístico significa que seu ovário não está produzindo os hormônios adequadamente. Você tem um excesso de testosterona, geralmente é provocado pelo excesso de peso e dieta desequilibrada. Mas, embora existam mulheres magras e com a dieta legal, então você precisa controlar os sintomas de excesso da testosterona. Como que você vai fazer isso? Combatendo essa testosterona. Existem várias formas de tratamento. Então, além da mudança de hábitos, você pode usar uma pílula que diminui esse efeito. Hoje não é o primeiro tratamento. Então, o DIU de cobre hoje é o primeiro tratamento associado a essa mudança de vida. E existem algumas medicações como diuréticos ou hipoglicemiantes, que são remédios usados inicialmente para diabetes, que conseguem controlar os sintomas do ovário policístico. Sem que a pessoa tenha a pílula. Sem que a pessoa precise usar a pílula, já que a gente sabe que a pílula tem tantos riscos que não deve ser usado rotineiramente. Né? Então, eu indico sim o DIU de cobre, é uma ótima opção. E isso é bom por quê? Porque vai deixar o seu ovário voltar a funcionar. Quando essa mulher que tem ovário policístico quiser engravidar depois de 2, 3, 5 anos, ela vai estar com aquele mesmo ovário defeituoso que ela tinha da sua primeira consulta. Então, vamos tratar hoje para que você possa ter um ambiente hormonal legal e uma fertilidade sadia. Eu acho que a mudança de hábito pode ajudar muito a fazer as coisas voltarem ao normal, né? Perguntinha, mais uma, né, Glaucia? Olha lá. Um beijo, Andréia, obrigada. Quais exames, então, são mais precisos para o diagnóstico de problemas de inflamação ou no útero, enfim? Quais seria aí o padrão ouro dos exames? Bom, então, Andréia, o Papa Nicolau, que é essa coleta das células da vagina e do colo do útero, como a gente tinha mostrado, é o padrão ouro. Então, ela serve para diagnosticar tanto as inflamações no útero, quanto a pesquisa de células de câncer no colo do útero, tá? Junto com isso, nessa coleta dessa secreção, você pode também aprofundar, pedindo que se investigue vírus como o HPV, bactérias como gonorreia e a clamídia. Então, hoje em dia, o Papa Nicolau não é só para ver câncer, é sim para ver inflamações, tá? Além disso, a questão hormonal. Então, às vezes você acha que aquela dor pélvica que você sente é um processo inflamatório, quando na verdade você tem varizes pélvicas, que é diagnosticada numa ultrassom vaginal, ou você tem miomas, ou você tem endometriose. Então, assim, o ginecologista ele deve solicitar uma bateria de exames, incluindo o Papa Nicolau e a ultrassom vaginal para começar. Esses são, então, tem que ter? Tem que ter. Esses aí são o básico. Principais. Na tela, mais perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Mônica, obrigada. A obesidade interfere no ciclo menstrual? Interfere, né, doutor? E muito, né? Então, o que acontece?
Uma mulher que não usa hormônio, que tem um ciclo menstrual normal, ela vai ter estrogênio na primeira fase do ciclo, primeiros 14 dias. Que é o bom ou que é o que, eu digo, que é o que deixa a mulher bonita, que ela se gosta, isso, ou é o que incha? É o bom. É o que deixa a mulher bonita, tá? Primeira fase do ciclo, então, meninas, vai guardando. Inclusive, no 14º dia, que em geral é quando a mulher ovula, ela vai estar no auge da sensualidade. No auge da sensualidade, né? Tá. Então, e a segunda etapa vai ser a progesterona, que é justamente preparando aquele útero e aquele corpo para uma gravidez, se caso ela acontecesse. A mulher que está obesa, ela tem uma transformação de excesso de estrogênio na sua gordura periférica. Então, ela não vai ter um ciclo habitual. Ou ela não vai menstruar, porque os seus hormônios sofrem interferência um do outro. Ou ela vai ter uma menstruação excessiva, porque tem excesso de estrogênio. Ou, às vezes, bloqueia tanto a gordura, produz tanto hormônio que nem consegue menstruar, que é o caso dos ovários policísticos, né? Faz parte do diagnóstico, a mulher que não menstrua é um dos fatores. Então, sim, a obesidade... E, às vezes, mulheres... Quando eu atendo mulheres obesas, que às vezes têm problemas de infertilidade ou a menstruação irregular, às vezes 3 meses de mudança de hábito, com exercícios regulares e uma dieta com pouco carboidrato, ela já volta a fazer um ciclo habitual. Olha que legal. E eu vou aproveitar, tem mais uma perguntinha pra gente colocar aqui, mas eu acho, é uma informação que eu tive há algum tempo e eu acho importante contar para as meninas. Como eu não sou médica, eu vou te passar a bola para você contar, que é o seguinte, quando a gente está com TPM, mesmo que seja o inchaço que aumente e tudo mais, que é quando tá essa progesterona depois vindo, que é o hormônio e tal, a gente fala assim, eu tô fazendo tudo certo, bebendo um monte de água e tal, e eu ainda assim tô retendo líquido e ainda assim estou engordando. E aí fui lá, eu pesquisar, bibi, bobobó, e descobri, doutor Gustavo, conta para as meninas que isso é verdade. O estrogênio é um hormônio gastador. E a progesterona é um hormônio poupador. Então, minha filha, você pode fazer o que você quiser no período de TPM, não tem como não engordar, porque ela guarda mesmo que a gente não queira. A não ser que, não sei, não tem o que fazer. Não descobri a resposta disso, estou compartilhando com vocês que eu caí para trás. Então, a gente compararia a progesterona a uma insulina e ao estrogênio a um glucagon, vamos dizer assim. É isso, doutor? É isso mesmo. Conta para as meninas, então, o que a gente faz agora? Porque essa foi a minha pergunta para o ginecologista. A TPM ela faz parte de um dos 80 sintomas que a mulher pode sentir nesse período, chamado de síndrome pré-menstrual. Então tem mulher que vai ficar inchada, tem mulher que vai ter mudança do humor, chora, sorri, briga, tem mulher que vai ter compulsão alimentar, tem mulher que vai, enfim, cólica, enfim, faz parte desse processo. Ainda não se sabe ao certo o que provoca, por que você tem e outra não tem. Tá. Tem a ver com neurotransmissores, tem a ver... Mas a gente sabe que a progesterona é a grande vilã nesse momento, porque ela mexe, ela desequilibra essa questão das endorfinas, que te dão sensação de bem-estar. Então, o que você pode fazer, algumas mulheres vão ter uma boa resposta com isso, com a questão da atividade física, com a questão de beber mais água, às vezes um docinho para acalmar e preencher um pouquinho das endorfinas, mas que é algo que precisa ser discutido com o ginecologista. Às vezes tem mulher que precisa entrar em amenorreia, ou seja, ela não deve menstruar porque a vida dela durante uma semana fica imprestável. Então o ginecologista precisa ter essa sensibilidade para poder definir se ela pode, se ela não pode, qual o melhor método e qual a melhor forma de esse hormônio agir. Eu acho que assim, a gente consegue ir diminuindo os impactos. Então nessa semana você sabe que você está nela, que a progesterona já está poupando. Tentar diminuir as calorias pode ajudar, gastar mais treinando também pode, mas aí tem o lance da cólica, tem umas que não conseguem, que você fica sem pique, acontece com todo mundo. Então é um momento ali do ciclo que é um negócio muito... Eu sei que eu fui pesquisar, porque eu falei, não é possível, gente, não é possível, porque eu tô fazendo bonitinho, o que está acontecendo? E aí veio a surpresa, né? Os hormônios nos sabotam e faz parte, então a gente tem que tentar driblar, mas eu quis compartilhar então a informação com vocês, aí com a assinatura, o aval do doutor Gustavo, dizendo que é verdade, progesterona é poupador, infelizmente. Vamos encerrar com essa perguntinha? Olha lá que legal, na tela. Como lidar com o ressecamento vaginal? Isso é importantíssimo, porque como você falou há pouco, algumas mulheres acabam se distanciando, né, de relações e etc, porque ou dói, ou porque realmente não consegue sentir nenhum prazer, né? Bom, o ressecamento vaginal ele é mais comum quando a mulher está na menopausa, óbvio, porque ela tem um déficit de hormônio e com isso o libido fica ruim, a lubrificação vaginal vai ruim, porque o estrogênio está em baixa, porque esse ovário ele acabou de produzir os hormônios. Porém, ele pode acontecer também em mulheres jovens, quando você tem queda de libido, quando você tem alteração hormonal. Então, a pílula pode ser uma das causas de ressecamento vaginal, ou alguma deficiência de testosterona, ou uma relação
conflituosa. Que não seja prazerosa, né? Que seja prazerosa. Né? Então, a mulher que ela não é cultivada, ela não vai ter desejo, nem vai lubrificar e não vai conseguir ter uma relação sexual prazerosa. Vaginismo, né? A dor na penetração. Então, ela precisa se abrir para o seu médico sobre esse processo. Então, ele vai investigar como é que está esse relacionamento, como é que está problemas financeiros, familiares, como é que está a questão dos seus hormônios, vamos examinar a vagina, tem alguma ferida, alguma DST, tem alguma coisa que está te provocando esse ressecamento. Então, e sim, tem tratamento. Hoje em dia existem hidratantes vaginais que você não precisa usar somente no período da relação, então você aplica fora da relação para manter a vagina mais úmida. E existe o tratamento com cremes vaginais à base de hormônio, de estrogênio, que também vão deixar essa relação mais prazerosa e a vagina menos ressecada e menos dolorosa. Mas, de qualquer forma, esse processo até de lubrificação e tal, ele é um processo fisiológico. Quando a mulher ali está sendo estimulada para uma relação, exato. Enfim, assim como vem ali o apetite sexual, também vem essa lubrificação naturalmente. Naturalmente, exatamente. Então, precisa investigar o que está provocando esse bloqueio. É isso aí. Só posso agradecer, queridíssimo, com a gente mais uma vez, ginecologista, Dr. Gustavo Ventura. Hoje, respondendo as perguntas das meninas, eu aproveitei para ver se era verdade mesmo que eu pesquisei. Tá aí. Quem quiser saber mais, sigam no Insta, @doutorabreviado_Gustavo_Ventura, @doutorabreviado_Gustavo_Ventura, o site gustavoventura.com.br para ter mais informações. Muito obrigada. Tudo de bom?